Olá, minhas pamonhas secas. Para a tristeza de muitos e a alegria de poucos, estou de volta. Minha gente, porque deixa eu contar a novidade, eu já tenho hater. Eu mal comecei, já tenho hater. Em breve eu vou postar para vocês. Bom, mas agora o assunto é sério. Vamos iniciar a gravação do 5º episódio com um convidado muito especial, que é o Sidney Calixto. É uma pessoa muito importante no processo burocrático do financiamento da Caixa. Então, Sidney, meu bem, fique à vontade, se apresente aí para o pessoal. Olá, pessoal. Sou Sidney Calixto, né? Aí já há 14 anos como correspondente da Caixa. E a gente começou lá em 2011. Hoje temos uma equipe já considerada grande, na qual atendemos basicamente quase todo o estado, né? A Caixa, com o tempo, ela implementou o Nato Digital, que a gente deve falar nisso mais à frente. E apesar de estarmos situados em Arapiraca, a gente consegue atender os clientes de outras cidades através desse fluxo, né? Desse fluxo digital. E estamos aí nesse mercado tão pujante, né? Tão interessante, de tantas coisas e tantas novidades, que envolve tantas pessoas, né? Se você olhar, todos nós temos um sonho da casa própria, né? Exatamente. Aí isso faz com que a pessoa que trabalha com o público, com o item A, o item B, o item C, eles estejam em contato conosco. Aí esse processo que envolve aí o corretor, o construtor, tem essa figura também que eu considero muito importante, que é a nossa, que é da Exatamente. pessoa que faz essa ponte entre o cliente e a Caixa na questão de fazer o processo em si, a burocracia, como você falou. Então somos os agentes que faz essa burocracia para que as coisas corram da melhor forma possível. Cada um no seu cenário, né? Corretor com a venda, com a intermediação, construtor com a execução, né? A prefeitura com a fiscalização, o cartório com a questão documental de registro. Nós fazemos a parte de financiamento, que conduz para a Caixa, e a Caixa faz a finalização, a gente faz a parte operacional, né? Essa parte. Que é Mas, assim, que é de muita importância, porque na verdade não existiria o trabalho do corretor, do construtor, sem o correspondente, porque há muitos anos não faz mais aprovação diretamente na Caixa, né? Então hoje realmente precisamos do correspondente para fazer assim o mais importante, que é a aprovação. E depois da aprovação, todo o processo burocrático até a entrega da chave quando se trata de aquisição e construção. Então, de fato, você assim, o correspondente em si é muito importante para esse processo, né? exato. O correspondente já faz essa parceria, esse braço da Caixa há muitos anos, né? E iniciou com as questões de autenticação, você no correspondente para pagar o boleto, no caso loterias também, que são correspondentes, você também faz a fezinha, que é o jogo. E com o tempo a Caixa percebeu esse importante braço e expandiu a rede para que os clientes fossem atendidos da melhor forma possível, que não tivesse só a necessidade de ter que ir na agência em todos os casos. É claro, vai ter casos que você vai ter que ir na agência, mas muitos podem ser sanados no correspondente. Quando houve o boom do Minha Casa Minha Vida, que começou aí em 2009, aí foi que percebeu-se ainda mais a necessidade do correspondente, por conta da demanda, que é você tratar desses documentos, que é um processo habitacional. Ele envolve vários processos. E naquele momento, todo o processo era feito na agência. Então, atarefava muito os empregados caixas nessa demanda. Foi quando a Caixa abriu para o correspondente organizar o documento, Sim. que era o que se chamava do fluxo manual. O correspondente pegava a documentação do cliente, organizava e levava para o empregado caixa fazer todo o processo operacional. Já ajudava muito. Eu digo a você que a parte mais complicada não é tipo entrar no sistema e fazer o contrato. É você organizar documentos. Exatamente. Aí, esse ponto, a Caixa depois observou, peraí, se ele já consegue fazer tudo isso, eu vou disponibilizar agora o sistema para que ele consiga fazer essa parte operacional. Aí, por volta de 2013, implementou-se o fluxo automatizado, no qual o correspondente acessa basicamente os mesmos sistemas
E o da Caixa, para a questão do financiamento habitacional, é claro, com algumas limitações. Ele não tem a mesma senha que o gerente tem. E começou a fazer os contratos, prepara, manda para um setor da Caixa que vai verificar a conformidade, vai ver se foi feito da maneira que deve ser feito. E isso é muito importante para que não tenha erros, para que atenda às regras do programa. E não tem como burlar isso aí. É uma centralizadora que vai receber aquilo e vai tratar fiamente os documentos que são enviados. Então, quanto mais a gente enviar corretamente, mais o processo vai andar rápido. Depois disso, vai para outra etapa, que é o gerente, quando recebe a documentação, dá uma verificada, né? Uma nova verificada, se está de acordo com o que tinha sido, com o programa, com o que tinha sido feito, com a questão da aprovação, aquela checagem final, para poder emitir o contrato. Então, vejam o quanto de serviço tirou das agências. Exatamente. E aí, agora, entrou para o correspondente, né? Isso. Aí, com o tempo, né? Esse tempo aí, quer dizer, 2013 para 2026, a gente já está aí completando já 13 anos de fluxo automatizado. No Brasil todo se expandiu os correspondentes, as redes, e consegue atender o cliente numa celeridade muito boa, né? Sem atraso, sem precisar que ele faça o deslocamento. E ano passado, a Caixa veio com fluxo digital. Sim. Aí agora, no mundo digital, o cliente pode ser atendido digitalmente, sem aquela necessidade de estar assinando documentos, papéis, e muitas vezes de estar presente. Né? Ele pode ser atendido hoje via WhatsApp, e-mail, ligação, que é uma tendência de todos os comércios, né? Falando do comércio como geral, de todo o ramo de trabalho. Você hoje quer fazer uma compra, qualquer empresa, você já observa que você tem um WhatsApp que manda, ele faz a entrega. Então, a gente está mais ou menos nessa vibe. E nos consideramos muito importante, da mesma forma como as outras profissões relacionadas nesse processo. Exatamente. E, de fato, no início, logo quando eu comecei como corretora, mudando um pouquinho de assunto, mas, assim, o Sidney, no caso você, foi assim, uma pessoa muito importante na minha profissão, porque quando eu saí de uma construtora, que eu trabalhava fixa, exclusiva naquele empreendimento, quando eu saí de lá, que lá era médio alto padrão, e eu entrei para o Minha Casa Minha Vida, eu não fui para nenhuma imobiliária. Eu fui seguir carreira solo. E você foi a pessoa que me orientou, que me ensinou como era que fazia todo o processo burocrático. Quem me indicou você já foi uma colega corretora, que já fazia processo com você. E, assim, porque por mais que seja corretor, cada nicho tem a sua forma diferente de atendimento, de burocracia, de documentação. E o nicho que eu trabalhava antes, que era um médio alto padrão, que era mais venda de lote, era totalmente diferente do financiamento bancário de uma casa. Então, todo o processo, quem me orientou, quem me ensinou, foi você. Eu não entrei para nenhuma imobiliária, então todos os clientes que eu pegava era assim, o que é que eu tenho que pedir a ele? Como é que eu faço aqui? Esse documento está certo? E assim, eu fazia muitas perguntas, né? Muitas perguntas eu fazia, porque eu estava nesse processo de aprendizado. E ainda continuo, porque a gente nunca sabe de tudo, sempre tem o que aprender. Então, eu quero muito agradecer a você, porque você foi uma pessoa muito importante na minha profissão. Tudo que eu sei hoje, Minha Casa Minha Vida, de financiamento bancário, eu sempre recorri a você. Você já me socorreu, assim, inúmeras vezes. Então, assim, muito obrigada. E você na verdade, você é mais do que um correspondente para muitos corretores. Fique sabendo Bom, disso. viu? Graças a Deus. A gente tenta fazer o melhor. E uma coisa que você falou aí, que está sempre aprendendo. E está de parabéns, sabe? O financiamento, ele tem muitas mudanças. Muitas. E a gente observa que, a grosso modo aqui, falando em números, né, porque aí fica mais fácil você entender, você vê que a aprovação do Minha Casa Minha Vida, ela pode variar aí 20, 40 mil reais, só por conta de informações básicas. Que se a pessoa não tiver antenado, o cliente ou ele vai deixar de fazer o negócio, ou até ser prejudicado, fazer como não seria da melhor forma. E é uma das coisas que a gente sempre tenta, né? Estudar o mercado. E, é claro, você como corretor, você não tem como ser especialista no que eu faço como correspondente, porque você está ali nas vendas, você está naquela parte que você tem que estar ali no campo, que tem que estar ali olhando o loteamento, tá olhando a construção, olhando os negócios que aparecem, entendendo o cliente para poder passar o melhor para ele
no que ele vai comprar, no que ele vai adquirir. É claro que você precisa de um conhecimento básico documental, mas realmente tem itens que vai ser mais do dia a dia de quem só faz isso, que é o meu caso. Exatamente. E por isso que a gente estuda tanto e assim, eu digo a você que essa parte aí, eu gosto disso, eu gosto de, vamos dizer assim, talvez ensinar, é uma coisa minha, e quando você aprende, quando isso vai à frente, você consegue atender aquele cliente até sem a necessidade que eu esteja ali presente naquele momento. O fluxo se torna mais leve, porque eu sei que você vai estar atendendo ele, o que você me repassar já vai estar dentro das melhores condições para aquele cliente. Por isso a importância da capacitação. E como você falou, a gente tem nosso escritório, está de portas abertas. Eu gosto muito de conversar sobre financiamento, de aprender. É bem corrido, é claro, eu não vou estar lá com você conversando besteira. Isso aí as pessoas já sabem, mas se for para conversar da questão de trabalho, a gente está lá para aprender, para se ajudar e sabe que naquele momento tem um cliente que tem uma situação mais específica, a gente vai ter que sentar juntos, porque eu vou ter uma ideia, você tem outra, e nessa união a gente consegue o melhor caminho para ele, entendeu? E quando eu falo de conversar besteira é porque tem momentos, né, de descontração, tem um horário do seu almoço, tem um horário de um café da manhã, um jantar, para você conversar, descontrair, Sim. não perder o foco, porque nosso objetivo principal é seguir realizando os sonhos da melhor forma possível e no melhor tempo possível. Então, se a gente, nesse meio do caminho, se perde com algumas coisas, acaba atrapalhando isso. E, assim, eu digo a qualquer um, eu não fico satisfeito se não for o melhor para o cliente. Eu também não. Tipo, mesmo que ele faça o financiamento, que ele consiga chegar ao final, mas se não for da melhor forma, aí aquilo não me deixa, assim, não me faz bem. Então, Parece que estamos fazendo errado, né? Quando não isso. foi o melhor para o cliente. Isso, exatamente. Aí, é claro que nem sempre vai ser como ele quer, Sim. né? Que aí é questões normais de mercado, de programa, que a gente não vai fazer o que não pode. Mas dentro do que o programa permite, dentro do que o financiamento permite, a gente vai tentar dar a melhor taxa de juros a ele. Quando você falou que você trabalhava com um pessoal que o pessoal chama de SBPE, né? Vamos diferenciar. O pessoal do Minha Casa Minha Vida, né? São imóveis até 500 mil hoje. E na época que você começou, Minha Casa Minha Vida devia ser até 180 mil, eu lembro, alguma coisa assim. Era algo assim. Então, acima disso era o SBPE, que é uma linha de crédito, que é uma taxa de juros um pouco maior, né? Não é subsidiada pelo governo. Mas também tem seus pontos, que é você conseguir a menor taxa para o cliente, que é você conseguir a melhor. Você não consegue, talvez, o subsídio, mas consegue a taxa de juros melhor para ele. E isso aí é feito com conhecimento. Sim. E esse conhecimento básico, os corretores precisam, e fico muito satisfeito com os corretores que perguntam, que procuram. Isso demonstra a preocupação que você tem. Isso é uma coisa que eu já sei disso, você mesmo já disse. Você pergunta, às vezes eu pergunto muito, não, você pergunta o necessário. Né? E o necessário, o que não pode, é você ficar sem saber. Uma vez eu ouvi uma coisa de uma pessoa, não sei se é uma frase de alguém, mas ela disse assim, é melhor ser tolo por 5 minutos que não saber o resto da vida. Sim. Então, às vezes você até, que ele falou isso numa plateia, às vezes você faz uma pergunta que o cara do lado sabia, e ele vai rir de você. Mas às vezes tem 70% ali que não sabia e não perguntou com vergonha. E você ficou nesse 70%, e você não fez essa pergunta, e você ficou na ignorância de não saber. Então é melhor ser tolo por 5 minutos, mas ter o aprendizado do que ser ignorante o resto da vida. E isso eu sempre vou entender quando a pessoa me faz uma pergunta. Se ela faz uma pergunta, é porque ela não entendeu. Se ela fez novamente, é porque talvez o canal de comunicação entre eu e você não foi o ideal. Eu preciso ter outra forma de perguntar. Agora também cabe a você não entender me perguntar. Eu também não tenho como adivinhar o pensamento. Eu digo isso porque tem vezes que você fala uma coisa e o cara não entende e te fica assim, não, pergunta novamente. A gente está ali para sanar. Pode ter certeza que a gente não é sabedor de tudo, mas o que a gente não souber, a gente vai estudar. Eu leio muito sobre financiamento e diariamente eu me debruço muito sobre essas questões dos problemas do financiamento. E assim, tem um pessoal lá no escritório que eles sabem disso, a cobrança que tem diariamente, o que eu encho o saco deles, mas
mesmo assim, eles fazendo, a gente tem momentos que a gente tem que compartilhar, estudar com o outro, para ver a solução para aqueles itens, porque apesar de parecer fácil, aparecem muitas coisas durante esse percurso e vai mudando, as regras vão mudando, aparece uma coisa diferente que muitas vezes o cliente nem sabe. E só fica entre o corretor... E como, por exemplo, Sidney, eu fiquei sabendo esses dias, porque eu lembro que eu já fiz uma aprovação de um cliente que ele não assinava. Ele, no caso, a identidade dele é na digital. E eu peguei a documentação, mandei para o correspondente, né? Mandei para a Kel, faça aí a aprovação tudo certinho. E depois a Kel, Jenny, esse cliente, ele não assina. Então, tem que ser diretamente na agência. Aí eu disse, "Oxe, como assinar a agência?" Aí já mudou. Por isso que é bom sempre a gente estar antenado e perguntar. Não ter medo, não ter vergonha de perguntar. Eu sou corretora há 11 anos e fiquei sabendo esses dias que um cliente que não assina somente aprovação diretamente na caixa. Então, tive que pegar a documentação, imprimir, levar para a caixa para ver a aprovação do cliente diretamente com a gerente. Então, assim, são coisas que vai mudando no decorrer do passado tempo e você tem que estar sempre ali atenada. E não é porque o corretor, às vezes, não sabe de imediato de uma dúvida do cliente que ele é incompetente. É porque muda muito o mercado. Muda muito. Muda bastante. Aí, assim, o meu socorro é o Sidney. Sidney, como é isso aqui? E agora, como é? Às vezes eu pergunto, Sidney. E para cliente, pronto, isso aqui é uma dúvida, uma pergunta que eu vou lhe fazer, que com certeza é a dúvida de muitos, até de cliente também. Tem clientes que trabalha e mora fora do estado de Alagoas e pretende voltar para Arapiraca e já queria voltar já com a sua casa certinha. Então, assim, tem regras para isso, né? Veja só, como eu falei, existem 2 linhas de crédito, né? Existem outras também, mais 2, mas as mais comuns, na verdade, né? Que estão na ativa e que estão sendo negociadas, que é o SBPE e o Minha Casa Minha Vida, né? E tem o Procotista, também está suspenso, tem o CDI, mas vamos falar desses 2, que é o que está girando. No SBPE, não existe uma delimitação territorial. No SBPE? Sim. O cara pode estar em São Paulo, ele pode escolher comprar uma casa em Maceió. Mesmo que a renda e o endereço dele de moradia seja lá em Maceió. Isso. Ele pode comprar uma casa em Veraneio, ele pode ter mais de uma casa. São recursos mais livres. Esse é um ponto. Mas aí é o quê? São pessoas geralmente com renda acima de R$12.000. Entendeu? Pode ser menor que isso? Pode. Vai depender de alguns fatores para enquadramento. Mas só para a gente ter uma noção. Né? Mais ou menos isso aqui. E por quê? Porque a taxa de juros do SBPE é maior. Então, o SBPE hoje gira em torno de uns 11%. Na Minha Casa Minha Vida começa a partir de 4%. Vocês terem uma ideia, tem clientes que ganham, que é quase 3 vezes a menos a taxa de juros, né? E existe o Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, ele tem uma regra que é para moradia. É para o cliente morar. É para a família dele morar. Ele tem que ter a intenção de morar. Ele não pode comprar para investimento. Ele não pode comprar uma casa em Maceió para ir de veraneio, para ir à praia, morando lá em São Paulo. Ele tem que comprar em Maceió ou Arapiraca com a vontade de morar. Aí as regras do Minha Casa Minha Vida, elas falam o seguinte: na mesma cidade onde reside ou trabalha, limítrofe, que são as cidades vizinhas, ou da mesma região metropolitana. Então, nesse contexto, o cliente estando trabalhando ou residindo em um desses 3, ele já pode ser enquadrado no Minha Casa Minha Vida. Mas e o cliente que está em São Paulo e deseja voltar para Arapiraca? Acontece muito. Muito. Existe uma exceção, que aí é exceção, que é para o cliente que pretende vir morar. Esse cliente que pretende vir morar, ele também pode entrar no Minha Casa Minha Vida. Só que é exceção, não é regra. Então, como exceção, tem que ser tratado como exceção. Tem que ser analisado pontualmente o caso. Se realmente aquilo é verdade. E vem outro ponto. Economicamente, isso é viável. Porque muitas vezes, não é que a pessoa não queira realizar o sonho daquele cliente, o gerente não queira assinar. É porque ele também quer se preocupar com o seguinte: se não vira um pesadelo. O cara é de São Paulo, compra um imóvel lá, fica com a parcela lá e o aluguel lá, sem vir. Aí, acaba se enganchando, não pagando a parcela.
Quando eu falo se enganchar, é faltar condições financeiras para pagar a parcela. Ou ele trabalhava com um salário lá de 5 mil e vem para cá e o salário da mesma profissão dele aqui é 2 mil, 1.500, 1.600, que é o salário mínimo, né? E ele não tem condições de arcar com aquela parcela. Então, esses fatores subjetivos são analisados nessa concessão. Você, de repente, está em São Paulo e você está se aposentando. Quer voltar para sua terra. Perfeito. O gerente pode dizer, não, está tudo bem. Entendeu? Essa análise subjetiva vai ser do gerente. Mas eu, né, com a experiência que adquiri no tempo, eu não vejo quem se oponha, um cara está em São Paulo, aposentando, e ele seja daqui, tenha vínculo aqui, queira vir morar, e declare que venha morar, que seja impedido de contratar. O cliente é um servidor público. Ele está sendo transferido para cá. Até de empresa privada, às vezes tem uma transferência. Isso. A filial da empresa privada tem um... Aí já são coisas que você tem a pretensão de morar e que você tem a sustentabilidade que sabe que aquela pessoa vai ter o emprego para pagar ali. Tudo é uma questão de analisar cada caso, né? Isso. Mas, assim, frisando, é possível. É possível. Aí você pega um cara que é mecânico. Ele já conseguiu a vida dele lá, já está com recurso para montar a loja de mecânica dele aqui. Vai depender da análise do gerente. No meu ponto de vista, seria plausível. Um cara que tem profissão, que tem mercado. Um pedreiro, por exemplo. Sim. Que onde chegar tem trabalho, né? Meu amigo, o pedreiro chegar aqui, ele tem trabalho. E muito, viu? E muito. Então, isso, o fato dele estar lá não vai atrapalhar. Ele vai estar o quê? Tendo a pretensão de morar, vai estar voltando para a terra dele, quem não quer. É verdade. Vai estar voltando para cá. De repente, o cara conheceu a esposa aqui. A esposa numa viagem, alguma coisa, e o cara quer vir morar em Alagoas. Tem condições de arrumar um emprego, ou de empreender. Não vejo problema para isso. O que não pode é o cara dizer, vou comprar para investir. Vou comprar para dar para um parente. Esses casos, é claro, a Caixa não vai aceitar, porque não é permitido pelo programa. Ou o cara trabalha lá de quê? Não, você vai trabalhar de quê lá em Alagoas? Não sei não. Quando eu chegar lá, eu resolvo. Não, isso aí não pode, né? Às vezes, o cliente ele nem está percebendo. Ele está querendo voltar tanto, mas não está percebendo que pode virar um pesadelo o sonho dele. Talvez seja melhor ele vir, alugar uma casa, arrumar um emprego e depois fazer o financiamento. Então, acredito que respondem essa sua pergunta, que sim. É possível, a resposta é sim, é possível, mas tem que ter uma análise. Com ressalvas. Exatamente. E um outro ponto muito importante, Sidney, que é dúvida de muitos clientes, qual é a diferença da parcela saque para a tabela price? Porque, assim, algumas pessoas, alguns clientes ainda acham que existe parcela fixa do financiamento. E há muitos anos não existe mais, né? Parcela fixa. Eu queria que você explicasse um pouquinho qual a diferença da parcela saque para a tabela price e frisar. Minha gente, não existe parcela fixa. Exatamente. Veja só o que acontece. Na realidade, sempre se financiou atrelado à TR. Eu vou explicar mais. Acredito que em 2019 a 2023 saiu para a linha de crédito SBPE uma taxa fixa. Uma taxa um pouco maior, que não era atrelada à TR. E eu nem vi tanto financiamento assim. Para ser sincero, acho que eu vi um ou dois. Dentro do fluxo que a gente tem. Por quê? Porque a taxa era maior do que... Não valia a pena, assim. Ficava... Tipo, ele já calculava o risco dos reajustes e era uma taxa maior e as pessoas preferiam atrelada à TR. A TR, por muito tempo, esteve igual a zero. Então, quando você financiava pela tabela price, que as parcelas são constantes, aí você tinha da primeira à última igual. E você entendia que aquela parcela seria fixa. Contudo, é price mais TR. Né? Essa taxa reguladora, a TR, ela sofre influência da Selic. Não é como o IPCA, né, que é a inflação, não vai ser diretamente ligada à Selic no ponto de a Selic, por exemplo, está perto de 14%, 15%, dela aumentar isso, mas vai ser um percentual. Então, se a gente for olhar hoje, a TR ela deve estar mais de 1% anual. Então, o contrato, mensalmente, ele é corrigido pela TR. Aí você divide aí 1% dividido por 12, vai dar um valorzinho pequeno, mas esse valor influencia na tua parcela naqueles
para o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, naqueles R$ 4 minha parcela mensal que aumenta. Isso sempre foi assim? Não. Quando a TR estava igual a zero, ninguém percebia. Mas quem contratou, independente do tempo, está pagando esse aumento. Como antes, muitos financiamentos eram na decrescente, isso eu falo 2016, 2016 por aí, a Price ela chegou por mais ou menos nessa época, as parcelas iam diminuindo, os clientes não percebiam quando tem um reajuste da SAC. A parcela diminuía no mês R$4, mas aí de repente a TR corrigiu R$1, R$2. Para o cara diminuía do mesmo jeito, ele não sabia que não estava. Ou quando empatava, ele compara a primeira e compara a que ele está pagando, minha parcela diminuiu. E tudo bem. Quando veio a tabela Price, que ela é constante, ele faz com a parcela de R$1.000, se ela aumentar 1 centavo, ele percebe. Eu fiz com 1.000. Então, esse 1 centavo aqui, ela não é fixa. Uhum. Que é justamente a TR. Aí foi quando começou a aparecer muito isso. Isso aconteceu em 2016, que a TR teve uma alta. Chegou quase a 2% ao ano. Depois disso, ela baixou. Então, de 17 a 2023, ela esteve zero. Então, não teve esse reajuste. As pessoas não perceberam. Mas 2024, 2025 e agora, é perceptível que mês a mês o contrato ele aumenta 2. Estou falando de valores pequenos, né? Que aí, se você for financiamento maior, é um valor maior, que é porcentagem, né? É proporcional ao financiamento. Isso, mas o público que a gente está falando nesse caso do Minha Casa Minha Vida, R$2, R$3 aumenta ali na parcela dele, que é justamente essa correção da TR. Então, os financiamentos hoje são feitos do Minha Casa Minha Vida, Price mais TR, saque mais TR. O que isso quer dizer? Saque, sistema de amortização constante, as parcelas vão diminuindo mês a mês. Vantagem, que amortiza mais rápido, você acaba pagando menos juros no final. Desvantagem, primeira parcela maior. Sim, era isso que eu já ia falar. Que a primeira parcela sempre é maior, mas vai diminuindo drasticamente. Isso. Só que aí vem um detalhe, para o Minha Casa Minha Vida. Os dois vai até 30% da renda. Então, se a renda do cliente 30% for R$700, o cliente na Price consegue o mesmo R$700. Só que R$700 na Price, ele vai conseguir no mínimo R$20.000 a mais no crédito dele. E na saca 20 a menos. Aí, naquele momento, por isso que a maioria dos financiamentos são pela Price, acredito que 97%. Aí impacta a questão da entrada, né? Isso. Fica uma entrada maior na saque. Na saque. Então, naquele momento, para o Minha Casa Minha Vida, o cliente que ia dar 5.000, 10.000 de entrada, se ele for para a tabela saque, ele vai ter que dar 30. Aí, às vezes, economicamente, mesmo às vezes que ele tenha, mas ele prefere uma entrada menor. Entendeu? Porque geralmente, sabe, Sidney, os clientes, eles sempre procuram o corretor, já fala logo de cara, eu quero sem entrada. Eu não posso dar entrada. Né? Tem essa questão. E muitos acham que a entrada é o corretor que define. E não é. Eu sempre explico, minha gente, a questão da entrada só sabe, de fato, quando faz a aprovação, porque é feito o cálculo, tem todo esse processo, é calculado o valor da casa que você escolher, com a sua renda, com a questão do seu relacionamento com o banco. Às vezes solicita um valor, só que o banco, ele, por ter pouco relacionamento, ele libera um valor menor, daí vem a questão da entrada. Então, assim, a questão da entrada é algo, assim, muito importante. Muitas pessoas já procuram assim, eu quero zero de entrada. É verdade. E, assim, e tem um fundo histórico nisso, né? A história, ela ensina muita coisa. Quando começou lá atrás, o Minha Casa Minha Vida, os imóveis, os valores eram menores. Consequentemente, financiava-se até 80% e tinha o subsídio. O subsídio dava praticamente 20%. Então, o cliente conseguia essa entrada. Eu consegui bastante cliente sem entrada. Isso. Só que hoje em dia está mais difícil, né? Os imóveis estão mais caros. Então, o subsídio aumentou, mais proporcional, e é uma equação no qual, quanto maior a renda, menor o subsídio. Então, quanto a renda sobe, diminui, aumenta o financiado, mas diminui o subsídio. Quando a renda baixa, diminui o financiado, aumenta o subsídio. É porque o banco entende assim, quanto maior a sua renda, menos você precisa do subsídio, né? Aí, nesse jogo de mais e de menos, você pega hoje imóveis de 200 mil, que é o que tem no mercado, 180 a 200, o cliente não consegue ter uma equação que a renda dele atenda aquilo ali. Quando antes você tinha um imóvel de 150 mil, no passado nem tão distante, que financiava
120 e o cara tinha 30 de subsídio, saiu 150. É. Aí só que esse mesmo imóvel, esse mesmo cliente saindo de 120, aí aumentou um pouquinho a renda, vamos dizer que está 130, com os 30 de subsídio só dá 160. Só que o imóvel está por 180. Aí vem aquela história, né, de comprar um imóvel e deixar para amanhã. Aí o que aconteceu? Os imóveis subiram acima do valor que saem as aprovações. E a tendência é subir cada vez mais. É por isso que eu falo sempre, minha gente, vocês que gostam de ficar esperando. Ah, eu vou ver, eu vou esperar. Minha gente, se vocês podem agora, dê um jeito e faça agora, por quê? Vai ficar cada vez mais alto o valor dos imóveis. E mais distante, foi em Arapiraca. E os imóveis estão diminuindo, né? Para poder encaixar naquele valor ainda acessível, o construtor ele é obrigado a diminuir o metro quadrado para poder encaixar. Porque é o seguinte, vamos lá. Como eu falei, hoje vamos dizer que a aprovação do cliente gira em torno de 160, 170, 175 em Arapiraca. Aí as coisas vão aumentando. O imóvel que ele fez mês passado, ano passado, o mesmo tamanho hoje ele tem que reajustar, R$10 mil. Esses 10 mil já dificulta para o cliente a questão da entrada. Aí o que é que ele faz? Faz um imóvel menor para que normalmente não passe esse reajuste. Entendeu? Aí por isso que os imóveis estão diminuindo. E realmente estão. Porque se você fazer uma casa antes de 60 metros, que você gastava 120 mil, só com a obra, mais um lote aí de 65, que dá 185, uma conta assim, chutando aqui, né? Você vai vender o quê? 200, 205? Aí esse de 60 hoje é o de 50 metros, que vai gastar os 120. Para você vender o mesmo valor imóvel. E se você deixar o de 60, é porque não deixa? Deixa. Agora ele vai aumentar, vai ter o reajuste aí para 210, 220. Aí a questão, aí quando... você tem entrada para esse imóvel? Não, isso. Então tem que diminuir o metro quadrado. Pronto, simplificou. Né? E assim, Sidney, quais são as principais mudanças que você está prevendo aí para 2026 no programa Minha Casa Minha Vida? Inicialmente as mudanças já teve. A gente já tem um aumento para 235 do teto em Arapiraca, por exemplo. Né? A gente está em Arapiraca, as outras cidades também tiveram aumento. Aí teria que olhar pontualmente, uma a uma. O aumento do subsídio. Está previsto? Já teve. Já teve, tá? Você que fez a aprovação em dezembro, pode fazer a simulação novamente agora, vai perceber que aumentou o teu subsídio. Bacana. Então, se já faz, já vai observar isso. Esse reajuste que é muito importante. Super. Entendeu? Tem cliente que entrada. Tem cliente que aumentou 6 mil, 7 mil. Então, quem fez em dia 31 de dezembro, pode fazer a simulação hoje. Que já está diferente. E detalhe, aumentou esses 6 mil do subsídio, diminuiu os 6 mil da sua entrada. Isso. Né? A conta é essa. Então, aí são as duas mudanças mais importantes que aconteceram. Se tiver outras, a gente ainda não tem essa informação. Como já começou no início do ano, já teve a mudança. Então, a gente entende que se tiver outra mudança, é lá para o meio do ano, e aí tem que esperar para ver o que vai acontecer. Mas... Tem uma mudança que eu não sei se... até iria conversar com você de uma mudança seguinte, que eu não sei se de fato vai acontecer. Mas eu fiquei sabendo que agora, na aquisição e construção, para fazer a aprovação, primeiro já tem que ter a certidão do terreno, já tem que ter o imóvel definido para poder fazer a aprovação? Não. O cliente ele pode ser aprovado e depois definir. O que acontece? Existe uma regra geral da Caixa e existe forma de condutas por superintendências, entendeu? Na qual ela vai identificar alguma coisa que está gerando problema e sanar para que as coisas continuem saudáveis. O intuito é que se continue emprestando, o intuito é que você financie, que a Caixa faça financiamento, o intuito é que o correspondente trabalhe, o corretor trabalhe, o construtor e o cliente realize o sonho dele. Sim. Mas nesse meio do caminho, pode aparecer pessoas que queiram atrapalhar esse mecanismo. Aí, naturalmente, as pessoas utilizam seus mecanismos de defesa. De repente, isso aí que falou, pode ser o seguinte, para restringir mais essa questão de aprovar o crédito e o cara escolher o imóvel, escolher num local com uma pessoa que esteja fazendo algo que não seja correto.
entendeu? Para poder saber como vai tratar isso com o cliente, para orientar cada vez mais ele, a explicar ele para olhar onde ele está comprando imóvel, para ver se o imóvel atende à necessidade dele, se aquilo é um negócio bom, se a parcela cabe no orçamento, se a construtora que ele está contratando é legal, se ele está com corretor de imóveis, se esse corretor de imóveis está atuando certinho, se ele fez um contrato de prestação de serviço, a questão da entrada, onde é que está indo. Coisas que, às vezes, fogem até de uma simples análise documental. Que, inclusive, para isso, já tem até a gente chama de uma segunda aprovação, que quando aprova o cliente no sistema, aí tem uma entrevista com o gerente bancário, justamente ele faz essas perguntas, orienta, tudo certinho, né? Essa entrevista, ela é justamente para coibir, às vezes, da emoção do cliente atrapalhar ele no futuro. O cliente, às vezes, naquela emoção, ele só quer a casa. Ele não está ligado na parcela. Às vezes ele ganha R$1.500, mas não se importa de pegar uma parcela de 1.000. Como é que ele vai pagar? Entendeu? Aí a gente tem a peculiaridade de a gente estar numa região do país que tem muita renda informal. Então, você tem pessoas que ganham bem, informalmente, mas não tem um documento. E tem pessoas que não ganham, que diz que ganha. Então, essa entrevista, o ponto inicial, é entender a renda do cliente, para saber se vai ser um bom negócio para ele. Sim. Né? Então, você entendeu. Beleza. Aí você vem para a parte construtiva, que o que se trabalha muito. Sim. Quem ele está contratando para executar a obra. Aí, essa pessoa tá ok? Tá dando coisa? Você não pode estar julgando, mas você vai dizer o cara, analise, veja outras obras, veja como ele está no mercado. As medições, você sabe que a responsabilidade é sua? Toda medição, você tem que assinar um documento, você tem que fazer isso, você tem que acompanhar. A responsabilidade é do cliente. Então, se a obra não for terminada, a Caixa não vai atrás de construir. Ele fez um negócio com o cliente. Inclusive, tem muito cliente que, quando está passando por problemas com o construtor, diz logo, vou na Caixa. Só que aí, quando chega na Caixa, para a Caixa só existe você, cliente, e a Caixa. Não existe o construtor. Aí é justamente esse aviso, essa informação, que também é passada na entrevista. Como é que funciona o processo? Para o cliente ter uma noção, porque assim, se a gente for falar do processo todo, precisa fazer um curso para cada item. Que é muitos detalhes. Ia ter que ser no mínimo uns 10 cursos. Mas você precisa saber do básico. Você precisa saber que aprovou o crédito, fez a entrevista, o engenheiro vai analisar se aquilo da Caixa, se aquilo é compatível, e vai ter a execução, que vai ter medição mês a mês, se for aquisição, construção, para poder ser liberado o dinheiro e você finalizar a casa e você realizar seu sonho. Mas aí, lembrando que, assim, só porque para o banco só existe o cliente e o financiamento, que o construtor ele não seja importante. Ele é muito importante, é porque é ele que vai construir. É por isso que a gente sempre orienta fazer o contrato com a construtora, porque é daí que você vai cobrar os seus direitos, entendeu? Tanto o construtor quanto o cliente é a partir do contrato que é feito com o cliente e a construtora, né? É uma via de mão dupla. Justamente isso aí, o contrato ele serve para proteger o cliente e o construtor. Porque da mesma forma que tem um construtor que pode falhar com o cliente, pode ter o cliente que falhe com ele. E com certeza. E hoje em dia, as pessoas cada vez mais, elas estão querendo se aproveitar das outras. Entendeu? Às vezes, você tem aquele construtor que age de má fé, que pode ter, qualquer lugar pode ter isso. Aí você vai saber pelo histórico do cara, né, para não escolher ele. E tem também o cliente. Com certeza. Tem um cliente que quer se aproveitar. Eu já vi situações de cliente que o construtor, ele investiu, ele construiu, e na hora de repassar a medição, o cliente não repassou a medição. Então, isso para mim tem um nome, né? Mas tá gravando, não pode dizer. Mas todo mundo entendeu, né? Aí, é justamente isso. O contrato até ajuda, né? E o contrato até ajuda. Seus direitos. Ajuda para poder executar. Aí, esse contrato é para proteger os dois. Porque você, como cliente, não pode também ter só direito, não. Você também tem que ter deveres. Você tem que ser o certo. Aí você pega, chega no final da obra, você viu a obra todinha, viu como era a obra do cara. Aí fica arrumando defeito para não pagar, para não repassar. Não, isso não é certo, entendeu? Assim... E até porque perfeição, ela não existe. Não, e você não vai ter aquela casa perfeitamente, 100%, não vai ter. Mas aí é o seguinte... É o que você está investindo. É até mesmo num SBPE. É o que você... até no SBPE, mas é o que você está investindo. Você está pagando
É claro que você está procurando uma coisa funcional, que não tenha defeito, tal. Isso é fato, isso aí a gente nem discute. Mas você está pagando um acabamento X. Exige Y. Aí você chega lá no final, você vê com o cara, você vê a sua casa, aí você começa a procurar um defeitinho para não repassar um dinheiro, a botar uma burocracia, uma coisa e outra. Aí você, às vezes, sabe ali que o cara já fez no limite, né? Que hoje a margem é muito apertada. O cara tá quase empatando e você quer usar para outra coisa, você entra um dinheiro na sua conta, você quer desviar. Ah, o dinheiro entrou, não sabia o que foi. Isso acontece. Sabe, mas sabe. Sabe, ninguém é criança. Isso, assim, é uma coisa triste, né? Que pode acontecer. E se você acha que não, aí é uma opinião sua. Mas é porque eu tenho uma escola de que o certo nunca vai deixar de ser certo. E o errado é o errado. Mesmo que todos estejam fazendo. Então, essa questão aí, até abrir um parênteses aí para a questão dos clientes. Os clientes também precisam serem honestos com o que está sendo feito. Ser honesto com o corretor, ser honesto com o construtor. E ser coerente. E ser coerente. Ciência de que a obra, o orçamento é apertado. O construtor já fez isso para você conseguir a sua casa. Então, tem coisas que dá para relevar. Porque o que a gente observa às vezes chega o cliente que quer só realizar o sonho e agradece no final. Porque apertou ali, fez uma casa pequena, tal, mas ele conseguiu ir para a moradia. Era o que ele podia pagar. Sim. Naquele momento. Ou que ele se propôs a pagar. Sim. Aí ele escolheu a casa de 50 metros. Quando chega no final, ele diz, não, essa casa ficou muito pequena. Certo. E por que não? Não, mas a maior era X. Você tem um dinheiro? Não tem. Não, mas eu queria maior. Tá, mas aí Mas aí não tem isso, entendeu? De você querer. Querer todo mundo quer. Quer estar no melhor, quer estar numa casa com piscina, tal. Quer estar no que é bom, mas tem que adequar a nossa realidade e saber o que é que você está pagando e agir com honestidade, com o que é justo, para quando chegar no final você não querer tirar proveito do cara, você pegar, às vezes tem dinheiro e diz que não tem, aperta daqui, aperta dali, quando chega no final reclama porque ficou de uma forma, quando você vê o cara tá reformando a casa toda, fazendo um monte de coisa. E beleza, o construtor aceitou aquilo ali, mas você colocar dificuldade e ficar procurando defeito em cima do que não tem, procurando pelo em ovo. Pois é. Aí, e assim... uma outra situação, Sidney. Todo mundo sabe, eu acredito, que é possível, sim, usar o FGTS como entrada do imóvel. Só que também, até para isso, tem algumas regras. Por exemplo, tem cliente que todo ano faz o saque aniversário. Quando o cliente faz isso, ele ainda consegue usar o saldo que ficou lá para abatimento da entrada? O FGTS ele tem regras específicas e tem que ser atendidas. Então, nessa questão do FGTS, merece muita atenção, porque o que vai ser pedido a mais é porque se você não apresentar, não vai poder usar. Então, não é que a pessoa queira, porque é a regra que tem o FGTS, que norteia o FGTS. Em relação a essa questão do saque aniversário, se é o saque convencional, não tem problema, pode usar. O que acontece é que muitas vezes você faz antecipação do saque aniversário. Essa antecipação é um empréstimo. Sim. E o teu FGTS fica lá como garantia e a cada aniversário ele é retirado. Então, aquele dinheiro que está lá nem é seu mais. Concorda? Sim. Você antecipou 10 mil, está lá os 10 mil na tua conta, mas você vai pagar a cada aniversário. Então, aquele dinheiro ali já vai para isso aqui. E, normalmente, se bloqueia o dinheiro, o saldo todo daquela conta vinculada. Então, o que acontece? Às vezes você está devendo só um saque aniversário, só um mês. Aí você, um ano, né? Aí você vai lá, realiza o pagamento e desbloqueia o valor todo e você usa. Então, no caso assim, eu estou com um cliente que aprovou, consegui fazer a aprovação, e ele quer usar o saldo que ele tem do FGTS como abatimento da entrada. Só que todo ano ele sacou o saque aniversário. Só eu observei que não tem nada bloqueado, ou seja, ele sacou exatamente no mês de aniversário. Então, não entrou como um financiamento, como um empréstimo, né? Não entrou como empréstimo, não. Porque ele sacou exatamente no mês do aniversário. Isso, no mês do aniversário vai entrar o dinheiro dele, vai só diminuir daquele valor. Se ele tinha 10, vamos dizer que sai a 500, vai sobrar 9.500, ele pode usar o 9.500 tranquilamente. Não tem problema, não. Tranquilo. Eu tava, assim, que sempre aparece, né? Clientes com essas dúvidas. E é importante informar isso. Você, às vezes, esconde isso. A gente não tem como saber, porque a informação que tem no seu aplicativo lá, o cadeadozinho bloqueado,
aí tu solicita a FGTS, aí dá errado. Você fez toda a negociação usando a FGTS e você tinha feito o empréstimo. É. Que aí o cliente, às vezes, acha que não é um empréstimo porque era um dinheiro que era dele. Mas se você sacou fora da data, ficou como empréstimo no sistema. Se você antecipou isso. Se antecipou, fica como empréstimo. E assim, quais são os principais critérios para o cliente adquirir subsídio? O primeiro é a renda, né? A renda, quanto você, por exemplo, eu acredito que sejam 1.700, menos Que de aumentou, 1.800. né, agora. Que você ganha o subsídio total, né? Aí, a partir disso, você vem a questão do dependente, né? O dependente, com o dependente, o seu subsídio que ia ser 30%. Então, vamos fazer uma conta assim, 50 mil de subsídio. Se é um dependente, você tem 15 mil. Se você tiver dependente, você tem 50. Um exemplo. Até 50, né? Isso é um exemplo. É até 50, né? Que é para fazer a conta facinho. Porque, por exemplo, Arapiraca é 49,100 se for individual, se for apoio à produção, empreendimento, imóvel na planta, chega até 55 mil. Então, esse dependente, quem é inicialmente? Filho, a esposa, que já entra como cobrigada, alguém que você tem a união estável, né, que já entra como cobrigado. Então, o fato de você ter mais de uma pessoa no contrato, né, a esposa ou uma companheira, já mata isso. Se você não tem, você vai para a questão dos dependentes. O filho, ou, que é o principal, alguém que você tem a guarda, algum menor que você tem a guarda, um judicial. Que você tem a guarda, né? Uma pessoa Isso. que você tem a guarda. Isso. Ou parente, até 3º grau, que você compartilha a residência. Então, se você hoje mora com seu irmão e você declara que pretende morar com ele na casa nova e ele não tem renda nem financiamento ativo, ele entra como um dependente. Então, como assim? Eu moro hoje com parente até 3º grau. Meu sobrinho tem 18 anos, mora na minha residência e vai morar comigo. Você assina uma declaração dizendo que ele mora com você no endereço tal e vai morar no novo endereço. E os dois assinam, na verdade, e diz que não tem renda e nem financiamento ativo. E esse sobrinho tem que ser maior de 18 anos, não é isso? Isso, menor filho ou se você tiver a guarda. Então, o que é que vai ser visto? Se o cara tem salário, ser perguntado, né? Você trabalha? Sou carteira assinada, então você não pode ser dependente. Sou servidor público, então você não pode ser dependente. Não sou isso, não tenho. Então, beleza. Tem financiamento ativo? Aí é fácil. Olhando o sistema, o cara nunca financiou a casa. Porque se ele tiver uma casa financiada, como é que ele mora? Como é que ele é dependente, né? Não faz sentido. Uhum. Aí, e até a moradia. Aí, olho lá, aí não tem financiamento ativo, né? Ou seja, ele não financiou uma casa e tá coisa. Então, ele não tem a renda, não tem o financiamento ativo e assinou a declaração dizendo que que mora e que pretende morar. Aí, nesse caso, ok, ele entra como dependente. E aí a pessoa consegue um subsídio maior. Bem maior. No exemplo que eu citei, usando 50 mil como referência para ficar fácil a conta, ele, como dependente, recebe 50, se é um dependente, recebe 15. Olha a desproporcionalidade do negócio. Que isso influencia na questão da entrada. Entendam, quanto maior o subsídio, menor é a entrada. Né? Então, assim, se não fosse subsídio, você daria 35 mil a mais de entrada. Exatamente. Nessa conta que eu fiz agora, entendeu? Nesse exemplo. E assim, vamos entrar para um assunto assim muito bacana, que é a questão de muitos clientes acham que só consegue financiar um imóvel quem tem carteira assinada. E muitas vezes não. Quem é autônomo, quem trabalha por conta própria, ele sim consegue um financiamento, certo? Não é só a questão de carteira assinada que influencia você ser aprovado. Existem outros fatores. Eu mesma já aprovei clientes que 100% autônoma. Acontece muito, né? E como a gente falou agora há pouco, a gente está numa região que muitas vezes a pessoa trabalha no registrado e tem também as pessoas dos autônomos que têm uma renda mensal. Que aí é necessário, né? Assim, já que você não tem uma carteira assinada, não tem um contra-cheque, é necessário que toda a sua renda, ela esteja registrada em alguma conta, para a gente puxar os extratos. Pronto. Aí o que acontece? O documento que eu considero, né, mais importante nisso é o extrato da conta. Por que o extrato? O extrato vai lhe mostrar a sua movimentação financeira. Se você é cabeleireira e a sua cliente lá
está colocando dinheiro lá. Você é barbeiro, está colocando dinheiro. O mecânico está colocando dinheiro. Você está vendo que ali você está prestando um serviço. Apesar dessa renda ser informal, você precisa de algum documento que sustenta aquela renda. E o extrato, para mim, é o principal. Já pensou pegar a conta do cara que não ganha nada, aí ele chega de boca e diz, eu ganho R$ 2.000, certo, mas cadê a tua conta? Não, e onde está o teu dinheiro? Não. Nos tempos É em mãos. No tempo de hoje, é em mãos. A gente sabe que hoje em dia não é assim. Entendeu? Aí esse é a primeira linha. A segunda linha, cabeleireiro, fotos do salão, o Instagram mostrando que a pessoa está lá. O diploma, como você falou, apesar que algumas pessoas podem não ter, mas se você tiver um documento importante... Tudo que tiver soma. O que é que eu quero dizer? Não tem a pena de levar documento. E nem minta, porque assim... É justamente por isso que agora a gente está com a entrevista no banco, porque evita de umas pessoas... É para constatar isso. É para constatar se está sendo verdade. Porque às vezes você, na ânsia de comprar a casa, diz que ganha R$ 3.000, ganhando 2. Aí pega uma parcela que não pode pagar. Aí, por isso, que pede o extrato. Que vai olhar, não, eu sou cabeleireira. Aí aqui eu peguei, movimentei 3.000, aquilo é minha renda. Às vezes não. Apurado não é lucro. E o seu custo com energia, água, com aluguel. Com aluguel, os produtos lá. Então, ali você tem tipo uma empresinha, né? Que seria um mês, na verdade. Às vezes você movimentou 5.000. Mas, desses 5.000, eu gasto 2.000 com a manutenção, sobra 3.000 para mim. E tudo bem. Tá sustentável. Agora você movimenta lá R$ 1.000, né? Aí pergunta a você como é para fazer uma unha, você é manicure, você mal sabe dizer como é, e vai dizer que ganhou R$ 3.000. Pois é. E outro detalhe, Sidney, quem é autônoma e declara renda todo ano, tem um MEI e declara renda, a pessoa fica isento de mostrar extrato bancário e essas outras coisas? Não necessariamente. O extrato bancário, como eu disse, eu considero o mais importante. Você declara imposto de renda e é solicitado o extrato, porque é uma renda formal. Então, é por isso que eu oriento o cliente, assim, o MEI, tem um MEI, para mim não tem importância de ser aprovado, não. O que importa para mim é o extrato bancário. Porque, de todo modo, se tiver o MEI, se tiver a declaração, ainda tem que provar extrato bancário e outras situações, então o MEI não é tão interessante ter. Para essa questão de comprar a casa, né? Isso. Mas é para outras situações, para o cliente. Mas aí a gente volta para a questão de apresentar o máximo de documento. Se eu já tenho um MEI, já valida mais a minha conversa. Já reforça mais. Já reforça. Eu tenho o extrato da conta, dizendo que eu ganho lá, que eu movimento lá 2, 3 mil por mês. Eu tenho um MEI daquela atividade, que eu sou mecânico. Tenho um MEI de um mecânico. Então, realmente esse cara tem. Eu não tenho um MEI, eu tenho um certificado de mecânico. Já reforça. Então, já endossa o que você está falando, já comprova o que é informal. Então, isso aí é subjetivo. É da sua conversa, é de você saber. O cara chega aqui, gente, tu vende casa. Gente, mas tem casa lá no Flor do IP hoje? Não. Tá tudo vendido já. Aí eu pergunto pra Diana, a Diana faz cri, 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 cri. Como é que eu vou dizer que a Diana é corretora? Entendeu? Se é no público que ela diz que atua. Se eu fizesse uma pergunta em Maceió, aí tudo bem, ela não sabe. Mas eu perguntando na cidade que ela atua com Minha Casa Minha Vida, e ela não sabe não responder uma pergunta básica. Entendeu? O cara vende Avon. Vamos vender Boticário. Aí eu pergunto de um perfume usado, quanto é o valor? Aí a pessoa fica... Igual você tá agora, não sabe. Aí, tá na cara que a pessoa não vende perfume. Isso. Aí essas coisas que não podem acontecer. Aí, de toda forma, eu pego, a mulher diz que é cabeleireira, aí eu pergunto onde é o corte, ela diz é X, aí ela chega, mostra a movimentação da conta, que às vezes é as mesmas clientes recorrentes todos os meses, mostra o Instagram dela lá com os seguidores, não é o Instagram que criou ontem e mandou os parentes seguir, o Instagram lá com a coisa lá, mostra um certificado ou não, mostra um MEI. É totalmente diferente, entendeu? Para a pessoa que está analisando. Entendeu? Aí é isso que tem que ser visto. Então, é a verdade. Cada casa... Eu sempre oriento. Minha gente, tem que ir com a verdade. Tem que ir com a verdade porque tem a entrevista, tem todo um processo. Quando o cliente é reprovado nessa entrevista, quando o gerente encontra que ali não teve aquela renda, que não é aquela renda, que a pessoa nem cabeleireira ou nem
boleira é, isso pega mal para o corretor. Isso suja o corretor na agência. Com certeza. Né? Porque assim, o corretor ele tem que fazer a entrevista antes de ir para a entrevista, porque tem que agir com a verdade. Em outra situação, muitas pessoas, viu? Muitas pessoas me perguntam, querem comprar casa e só tem apenas de renda o Bolsa Família. Bolsa Família não é renda para comprar casa. O Bolsa Família ele não é renda. O Bolsa Família é um benefício assistencialista e que, no momento, ele não é aceito para comprovação de renda, que ele já é ali para que a pessoa consiga se manter e prosperar também, não ficar também só dependendo do Bolsa Família, conseguir um emprego e, naquele momento, seja uma coisa transitória. Ele não é um benefício permanente, apesar de que, muitas vezes, já incorporou no salário das pessoas aquilo ali, como se fosse um salário, né? Uhum. Mas o Bolsa não é salário. Por isso que ele não pode ser utilizado como renda. Ele é um benefício assistencialista para que a pessoa, temporariamente, passe por uma situação, saia daquele momento ali, não passe necessidade. Então, para isso, é a finalidade do Bolsa Família, essa distribuição de renda também acontece, mas você não é assalariado, você não é carteira assinada, você não é estatutária, porque tem Bolsa Família. Certo. Aí vamos para um exemplo. Digamos que uma cliente ela recebe Bolsa Família e ela tem uma renda como autônoma. E a gente pega essa renda como autônoma e faz a aprovação da casa para ela conseguir comprar uma casa pelo programa Minha Casa Minha Vida. Só que ela também tem o Bolsa Família. Só que ela não provou na renda. Ela tem uma outra renda, por exemplo, ela é manicure. Ela corre um risco de perder o Bolsa Família porque ela comprou o imóvel? Veja só, essa questão do Bolsa Família, ela não é analisada nesse momento por a gente, nem teoricamente pela Caixa. A gente está analisando a renda dela. O Bolsa Família nem sequer vai entrar nesse... A gente não vai entrar nem nesse método dele, porque ele não serve como renda. Mas muita gente pergunta com medo de aí tem que ver a regra do Bolsa Família, se aquela pessoa realmente está dentro da regra. Porque o que é perder o Bolsa Família? É quando você não atende a regra. Sim. Às vezes você está recebendo de forma indevida. Aí você pode ser cortado por outro motivo e você querer vincular o financiamento quando não foi analisado naquilo. De repente, a assistente social percebe que você comprou uma casa e está pagando a parcela da casa e diz, não, se ela tem condição de pagar a parcela, ela não está pagando só com bolsa, ela não precisa. Ela comprovou alguma renda. Aí, às vezes, algo que não foi detectado na concessão do Bolsa Família pode ser detectado por os órgãos de controle e fazer o cancelamento e você querer atrelar. Com a questão das inteligências artificiais, a gente entende que vai ficar muito mais apertado. Até porque hoje, quando você compra uma casa, o cartório informa também. Uhum. Então, todos os sistemas estão ficando integrados. Se a pergunta fosse hoje, há algum tempo atrás, eu diria e digo hoje que não existe uma relação direta com a compra do imóvel. Não é porque você comprou que você vai perder. Mas você tem que atentar... Que pode acontecer. Que pode acontecer porque, de perder. De perder, por quê? Porque vai ser analisado. Todos as outras coisas. Às vezes você já estava com a movimentação da conta alta. Né? Você já estava movimentando ali. Aí, de repente, o cartório vai e diz, agora ele comprou essa casa, aí ele tem um financiamento, a assistente social que ia na residência chega lá, a casinha toda arrumadinha, novinha, incompatível com a renda que foi declarada. Né? Você declarou lá na assistência social que ganhava R$1.000 por mês. Mas aí você chega na casa, lá tem um carro, tem isso, tem aquilo outro, que se você olhar 1.000 por mês, não vai dar para você comprar o carro. Né? Não é que o cara do Bolsa Família não possa comprar um carro, entenda bem. É porque... Existem regras para você ter o Bolsa Família. Isso tem que estar dentro da regra. É isso que eu estou dizendo. Você, para ter o Bolsa Família, eu estou chutando aqui um valor, que eu não sei o valor que você tem que ter mínimo para ter o Bolsa Família, que é por pessoa. Né? Eu não tenho esse conhecimento agora, não é da minha área. Mas vamos supor que você tenha lá R$1.000 na sua renda. Aí, de repente, vai uma fiscalização, alguma coisa da prefeitura, ou a movimentação da sua conta. Aí é detectado que você tem carro, casa e movimentação alta na tua conta. Porque hoje o sistema é cada vez mais ligado. Espera aí, como é que ela tem um carro de R$200.000 ganhando 1.000 por mês e ganhando bolsa? E ganhando Bolsa Família. Vamos dizer que tem uma renda de 2.000. Aí ela juntou quanto tempo? Quanto tempo ela tem essa renda? Aí, assim, são coisas que, naturalmente, até hoje em dia, com a questão da fiscalização da Receita, de repente, chega na época da declaração de imposto de renda, a pessoa está lá trabalhando para você de pedreiro, escondidinho,
sem essa carteira ser fechada, mas você depositando mês a mês o dinheiro dele, ele cai na malha da Receita, porque não declarou, aí, quando declara, diz, oxe, ainda tem Bolsa Família. Então, não é que o financiamento seja o estopim para o teu cancelamento, nem que vá cancelar. Que você pode comprar e seguir tudo certo. Mas em algum momento você pode ser cancelado por outra coisa e querer vincular O financiamento. ao financiamento. Que Às foi vezes culpar o corretor, né? É Não que existe. foi a menor situação. Foi o que menos contribuiu para ser porque ali reclamado. existe um sigilo bancário. Vai ser feito o financiamento, vai ser arquivado o processo, o cartório vai informar ao setor, que eu esqueci o nome agora, que é o que tem um registro, né? Hoje em dia todo imóvel é informado nesse setor, e vai ficar cada um no seu item aqui. Mas aí, de repente, um órgão controlador identifica alguma coisa e começa a juntar as peças do quebra-cabeça e dizer, rapaz, essa pessoa aí tem condições de não ter o Bolsa Família. Então, se você estiver com Bolsa Família, certo, você não tiver dentro da regra do Bolsa Família, você pode comprar a casa que você não vai ter dor de cabeça. Se você tiver à margem da regra, se você já tiver no jeitinho brasileiro, que acontece muito, não tem como dizer nem que sim, nem que não. Teoricamente, não tem nada a ver, mas, subjetivamente, pode ser o estopim para que alguém perceba que você está burlando a regra. E aí o que eu sempre oriento é o seguinte, é a questão de prioridade. Eu, como corretora, não posso garantir que você não vá perder o Bolsa Família, porque não depende só disso, porém, você tem que colocar na balança. Qual é a sua prioridade? Continuar recebendo Bolsa Família ou você se livrar do aluguel? Na minha opinião, é se livrar do aluguel. Então, assim, compre a casa, porque futuramente você pode nem ter mais o Bolsa Família e você perdeu de comprar a casa enquanto ainda dava. Que é justamente, tem pessoas que já sabem que está fora, que vai perder a qualquer momento. Então, se você já sabe que está fora ali, aí você pega, deixa de comprar a casa, fica pagando aluguel de uma casa que não é sua e que não lhe dá uma qualidade de vida boa. Aí você tem que julgar se vale a pena. Eu recebo do Bolsa Família... R$600 é a média. R$600 e pago 700 de aluguel. Para mim, tá bom. Então, vida que segue, eu não vou perder aqui meu bolso. Mas aí eu recebo, mas não tá bom para mim. Bicho, eu vou para esse caminho, porque se alguma coisa que venha a perder, mas eu tô na minha casa, eu tô me sentindo bem. Porque a vida não é só essa questão, não é só o Bolsa Família. A vida é o conforto, né? Você tá bem na sua casa, você tem uma qualidade de vida, né? E não só esperar o dia a dia, todo mês, o Bolsa Família. Eu já tive clientes que, com o Bolsa Família, financiou imóvel e até hoje recebe Bolsa Família. E já tive clientes que não chegou a comprar a casa e perdeu o Bolsa Família, né? Então... Eu não tenho relato de cliente que perdeu o Bolsa Família, porque comprou uma casa. Contudo, eu estou sendo assim, bem moderado por conta dos mecanismos que cada vez mais estão fechando o ciclo para aquelas pessoas que estão burlando a norma. Eu já tive, sim, caso de pessoas que estavam recebendo seguro-desemprego e trabalhavam numa prefeitura. Agora, isso faz muito tempo, era antes hoje nem consegue quando o portal transparece. E quando fez o financiamento, cortou o seguro-desemprego. Mas aquela pessoa não estava desempregada. Ela tinha saído de um serviço de CLT e tinha ido para um serviço de estatutário. Aí ela estava recebendo de forma errada. Entendeu? Aí tem que ter muita atenção a isso. Então, assim... E você culpar alguém que cortou o Bolsa Família? Não, a culpa é sua. Você que estava recebendo errado. Entendeu? Aí assim, também cabe a gente também se impor. É claro que dizer a verdade. Eu não sou responsável pelo seu Bolsa Família. Eu sou responsável pelo seu financiamento. E eu acredito que não tem relação no momento. Mas pode vir ter futuramente, porque as regras mudam e não vai ser culpa minha. E está interligado e as regras mudam. Mas se tiver de ser cortado, já vai ser. Pois é, minha gente. Então, assim, estamos chegando no final do nosso 5º episódio e eu quero saber de você, Sidney, assim, as últimas considerações, o que é que você achou. Inclusive, é necessário uma outra visita, né? Porque, assim, o assunto é muito grande. Tem, assim, diversas perguntas ainda que eu gostaria de fazer, mas não tem como fazer, porque o assunto é muito extenso, é muitos detalhes. É verdade. Essa questão da habitação é um curso para cada item, dá para você fazer, entendeu? E, assim, você tem que estar se especializando, e como vocês estão ouvindo, percebam o quanto é importante você estar bem assessorado. Às vezes, você passa 30 anos para comprar uma casa. Aí, na hora que recebe... dá vontade, acordei com vontade de comprar uma casa. É desse jeito. Parece mentira.
Aí você começa, quer a casa, mandando documento, aí manda para um, manda para outro, manda para outro. Aí nem sequer dá a oportunidade de ser tratado como deve a sua documentação. Manda para um monte de gente e às vezes cai numa conversa bonita. Às vezes é enrolado, pô. É enrolado. Às vezes acha mais fácil, acha mais fácil com o corretor e às vezes aquele corretor tá de má fé. Aí a ansiedade faz com que você não tenha o melhor. Uhum. Você já passou, estou chutando aqui, 30 anos da sua vida para resolver comprar uma casa. O que custa você ter a paciência de um dia para você entregar a documentação correta, para você entender, responder as perguntas corretamente, para você dar o maior... Ah, mas meu vizinho foi bem assim. Você não sabe o que se passou. E para você pesquisar também, você não sabe. Quem é o corretor que você está falando, dar uma oportunidade para o corretor lhe atender da melhor forma possível, porque tem clientes que estão com 10 corretores. E eu percebo quando o cliente está com 10 corretores. Aí eu não vou gastar minha energia com esse cliente. E outra coisa, cada CPF é um CPF. O teu vizinho comprou, mas é diferente do CPF dele. Ah, o teu vizinho comprou e ele trabalha no mesmo lugar que eu, mora no mesmo lugar, certo, mas tua organização financeira é igual a dele, você não tem como saber, entendeu? Você não tem... Cada CPF não se paute pelo outro, não, pô. Se paute por você. Dê o melhor de você, da sua documentação, da sua análise, do seu contexto. As pessoas são diferentes. Não é porque o seu vizinho conseguiu isso que obrigatoriamente você vai ter que conseguir. Então, o que eu tenho a dizer é que é claro que você não vai querer uma pessoa que fique dormindo no ponto. Mas não atropele etapas. Confie no processo, né? Confie no corretor que você escolheu. Isso. Dê a oportunidade dele extrair de você o maior número de informações possíveis. Hoje pode ter uma regra que você não sabe, que você pode ter estudado tudo e mudado. E o cara está procurando o melhor para você. Ele está ali, o corretor está ali, além da satisfação que eu vejo nos corretores que eu trabalho, de realizar o sonho, mas também, se você não acreditar nisso, ele está ali para ganhar dinheiro. É a renda dele, é a profissão dele. Ele ganha, ele vive daquilo. Então, ele, igual a você, ele quer que dê certo. Por quê? Porque ele vai estar realizando o teu sonho, mas ele vai estar ganhando o saláriozinho dele. E realizando também o sonho do corretor, porque o corretor tem sonhos também. E depende, para conseguir, depende de realizar outros sonhos. Exatamente. Aí, você às vezes fica naquela ânsia, aí entrega documentos a 2 ou 3 pessoas. Muita gente começa a mexer. Panela que muito mexe, o doce, né? Azeda. Assim. Aí um mexe para lá, outro mexe para cá. Quando vê, fica travado, que você não consegue nem ir por outro caminho. Aí culpa um corretor. Aí culpa os corretores, alguma coisa. Não, mas você que fez a besteira. Ou cria um caminho que seria, né, de rosas, se torna de espinhos, se torna mais doloroso. E não é isso que quer. E eu digo a vocês, os clientes não têm noção do que os corretores aguentam. Calado. Não tem noção. Se tivesse noção, dava mais valor ao corretor. Aí vocês vão dizer, por que não diz a gente? Vai servir de quê? Para vocês sofrer junto? Eu digo direto, corretor. Para que passar o problema para o cliente se ele não puder ajudar? Se ele puder, beleza. Você vai chegar nele e você vai ter transparência, dizer, ó, tá nessa fase do processo, eu estou resolvendo isso aqui, pronto. Mas eu vou dizer, não, é porque essa vírgula, é isso aqui, tá assim, 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 vai... Aí tem cliente que é CEO, já desiste logo. Não, e aperrei o cara, pô. Aperrei o cara. Você tem que dar a tranquilidade dele, que tá resolvendo, que tá nas suas mãos. Se você vai tentar a melhor solução no momento certo, você vai passar o que é para ele. Agora que a gente sabe dos friozinhos no coração que a gente passa, entendeu? E esses friozinhos a gente não precisa estar também dizendo a você, você já tá numa ansiedade, eu já comprei uma casa. E eu sei o que é você, eu já tive do lado de cá. E assim, eu digo a vocês que da pessoa que tiver o menor poder econômico ao maior, é do mesmo jeito, a mesma ansiedade, a mesma... Mas assim, controla a ansiedade, certo? Confia no processo, procura pessoas boas, né? Procura ver no mercado como essa pessoa tá, ver como ela se apresenta como corretor. Ela tem um Cresce? Ah, não tem, ela está estagiando? Então, ele no mínimo ele tem que começar um estágio ali, né? Ah, você conhece ela de onde? Porque às vezes você pega um cara que é um pseudo corretor. O cara não é corretor. Ah, tem muitas pessoas que já estão atuando, que tem estagiando? Tem. Mas ele, pelo menos, iniciou aquilo ali. Ele está começando ali aquela situação. Agora você pega, às vezes, o cara que
cara chegou aqui de Maceió, nem tem crédito, nem tem eira, nem beira. Não sabe de onde veio, para onde vai, e você chega assim, toma 20 mil na tua mão. E vai pela conversa bonitinha, conversa fácil, não, comigo é assim, comigo é assado, aí vai para um corretor que trabalha certo, Aí, assim, vê um pouco mais de dificuldade, porque é normal, né? Aí, assim, aí você disse uma coisa importante. Às vezes, né, as pessoas podem me interpretar errado. Até hoje, durante esse podcast, podem não gostar do que eu falei. E tá tudo bem. Mas é melhor eu te passar a verdade e saber que eu tô lhe dizendo o que é certo, o que vai dar certo e como vai dar certo, do que eu dizer a você, ó, não, já tá certo. Já tá certo, já tá resolvido. Deixa comigo. Aqui eu resolvo. Esse deixa comigo. Aqui eu resolvo. Aí, quando chegar no final, tu tem o prejuízo do teu sonho e ainda dos caras que têm um prejuízo financeiro. Então, o processo do financiamento, ele não tem como garantir a última etapa, a assinatura. Ele só vale quando você termina lá no cartório, o registro. São etapas que você tem que cumprir. Agora que assim, no meu caso, eu vou tentar cumprir a primeira etapa de uma forma que eu não deixe descoberto, para só avançar a etapa com a segurança de que a primeira foi bem feita e assim vai, porque se aqui na primeira já deu errado, eu já corto logo. Agora eu pulo a primeira etapa, vou para a segunda, para atender A ou B, para ser bonzinho, para não perder, com medo de perder, porque acontece muito. E às vezes, pela pressão que o cliente está dando, não faço o dever de casa certinho, quando chega aqui na última dá errado. Aí eu tenho que voltar para cá. E às vezes dá certo, eu volto e dá. Mas só o transtorno, não é melhor eu pegar e ir aqui certinho e dando a confiança ao cara, aqui tá assim, aqui o seu processo tá 20%, tá 40%, tá 60%, tá 80%, tá 100%. Mas ele tá 20% com a expectativa de 99% de dar certo. Entendeu? Ele tá no 20% aqui, mas com 99% de dar certo. Agora, ele tá no 40% com 50%, arriscando a sorte. Aí, com sorte, a gente tem muitas, mas ela tem que... Ela é a sorte, é o que você não deve contar. Você deve contar com a razão, com o que é o certo. E, é claro, como para quem acredita, também com aquela sorte naquele momento que, às vezes, você precisa dela. A fé que vai dar certo. Isso. Mas a fé tem que atrelar com um corretor capacitado, experiente, que trabalhe com honestidade, com transparência, para as coisas dar certo, né? Exatamente. Com pessoas que os agentes do processo, eles têm que estar comprometidos com você, com que dê certo, em fazer o certo. Então, você de imediato, às vezes, quer furar o caminho, você vai lá direto no construtor, você não sabe nem o construtor, ele faz a venda ali e você pulou uma etapa, acabou não tendo a orientação do corretor como deveria e fica nesse meio termo. Particularmente, a gente só atende corretores, atende clientes normais porque é nossa função atender quem chegar, mas a gente tem a preferência que atenda o corretor justamente para que tenha esse trato inicial, porque eu não vou conseguir. O cliente que eu atendo direto, e depois ele tem que ir atrás de um corretor, porque ele não vai achar os imóveis na cidade onde ele quer, como ele quer, fazer esse filtro, esse funil. Aí ele vai sair procurando aleatório, ver uma coisa, ver outra, sai se decepcionando porque queria ali, aí já foi vendido. Então, o que eu digo a vocês é assim, o respeito às profissões, né? Você respeitar cada profissão, você respeitar o corretor, você respeitar o correspondente, você respeitar o consultor, você respeitar o gerente do banco. A gente tá lado a lado. E confiar no processo. A gente tá lado a lado, no intuito só. Quer que faça dar certo. Ninguém tá aqui, não. A gente tá lado a lado. Exatamente. Você tá do nosso lado aqui, você tá andando junto para que o processo dê certo e procure bons profissionais. Normalmente, se documente, né? Tenha documentos. Não é o que você quer usar, mas tenha um documento, porque ali você esquece também das coisas. Até a questão do consultor, às vezes, esquece. Teve uma situação que eu participei e, na hora, eu fui anotando, que eu tenho essa mania. Eu fui anotando, quando foi no final, eu mandei no WhatsApp de tudinho que estava lá na hora. Do corretor, do construtor e do cliente. Poderia não ter anotado. Quando foi depois, veio aquela... Dúvida. E cadê? Aí vieram falar comigo, para me lembrar. Isso quem disse que eu lembrava? Aí só que eu sei que aprendeu, eu anotei. Aí eu falei, tá aqui. E foi resolvido. Já estava um estresse entre o cliente, o construtor e o corretor naquele e-mail ali, mas a gente não lembra de tudo, entendeu? Aí coloca por escrito, que fica certinho. Se tiver alguma dúvida, até para questão de justiça, você tem documento. Agora, quando o cara não quer colocar nada por escrito, a não ser que seja consigo, não quer assinar nada, aí é bom ter atenção. E outra, meu amigo, tá dando dinheiro o povo aí
Eu vejo o cara... Eu não sei nem como é que o cara consegue, não. Os caras dão 50 mil na mão de outra pessoa que nunca viu na vida. E não assinou nada, não assina nada. É E incrível. às vezes a gente tá trabalhando tão certinho, quer fazer as coisas tão certinhas, às vezes até para dar um sinal após a assinatura de um contrato é uma dificuldade. Exatamente. Da mesma forma que você já viu que a pessoa... Você fez o acordo para dar aquela entrada. Quando assinasse o contrato, assinou o contrato. Aí você não quer dar o contrato desse não quer dar nada, não quer cumprir. Então não tivesse feito o acordo. Exatamente. Então faça o que pode. Uhum. Bom, minha gente, muito obrigada. Eu tenho muito que te agradecer, Sidney, por esse momento muito enriquecedor. É válido um outro momento, porque é muitas informações. Mas, assim, muito obrigada, porque eu sei o quanto de tarefa você deixou de fazer para estar aqui. Né? Muita coisa, tá ali só o pipi. Estoura já. Daqui a pouco estoura o telefone todo pipipi. Mas você se propôs, veio aqui, tirar a dúvida do pessoal. E, assim, muito obrigada. Você é muito importante, mais uma vez, assim, no nosso mercado. E é isso, minha gente. Tenho muito que agradecer a vocês. Não esqueça, procura lá, FondaCast, curta, comenta, compartilha. Toda terça-feira vai ser postado novos episódios. Agora vai ser o 5º episódio. Então, assim, muito obrigada e até o próximo. Até o próximo, pessoal.